Fala, fiel, uma excelente quinta-feira, um Feliz Natal aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo aí essas últimas informações aí do Coringão. Estou trazendo um corte da ESPN, onde trazem informações aí do Corinthians buscando Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo. Além disso, avaliam se Yuri Alberto já é ídolo ou não do Coringão após os títulos conquistados nessa temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. A saída do Fabinho Soldado, ela abre uma dúvida em relação à diretoria de futebol do Corinthians. O Fã de Esportes falou ali, e todos os jogadores no título, soldado. E o Fã de Esportes, foi o Mr. Fanfarrão que falou? Foi. Que isso é um erro, porque o cara que é admirado pelo grupo... Tem o próximo passo, né? E segundo informações, o Corinthians quer buscar um cara que seja mais das finanças ali, um cara que esteja mais ligado ao financeiro, então, mas parece que o presidente Osmar Stabile... Você vai contratar um cara especialista em finanças, pô, mas não pra gerir o teu futebol. O Corinthians tá negociando o Bruno Spindel, é isso? Ex-Flamengo? Formação do GE. Olha, Pedro Ivo Almeida conheceu bastante o trabalho do Bruno Spindel no Flamengo. O Bruno Spindel, ele foi um grande gestor, ele vem da área do marketing do Flamengo, ele era um grande gestor e depois ele sai do marketing e vai para o futebol, ele era responsável pelos contratos do futebol e depois ele faz uma gestão meio que compartilhada com o Marcos Braz no futebol, onde o Braz era o responsável pela gestão do departamento, exatamente, e o Bruno era muito um negociador, como ele chamava. O Bruno era um negociador, não necessariamente tocava só a gestão do dia a dia. Então é preciso entender também, porque você precisa saber quem você está contratando. O Bruno funcionava numa dinâmica de Flamengo. O Flamengo é um time de muitas negociações, o Flamengo é um grande comprador, um grande vendedor, o Flamengo está o tempo inteiro no mercado, comprando bem, vendendo bem. Então o Bruno era meio que a pessoa responsável por isso. Dizem, inclusive, que muitas das negociações de sucesso do Flamengo daquela época passavam pelo empenho do Bruno. Aquela história de vai à Europa, vai não sei o quê, negocia olho do olho. O Bruno Spindel era um grande negociador e vinha dessa área de marketing, vinha de coisa comercial, então ele era um grande negociador. Quem tocava muito mais o dia a dia, o administrativo, era também o Braz, com o supervisor. Agora está no Remo. Então, só para entender, se você está trazendo ele para ser um grande negociador de mercado, ele pode funcionar. Se você está achando que talvez ele vai ter a função do Fabinho Soldado, você precisa colocar numa certa perspectiva. Só para entender que fazia o Spindel dentro do Flamengo, dentro do organograma do Flamengo. Você não acha que isso pode respingar no grupo? Porque o grupo apresentou aí nos últimos dias muito apelo ali, muita ligação. Aquela coisa, você tá tirando o nosso cara. É igual aquela história de quando o Cássio vai embora, o novo goleiro do Corinthians. Quando o Ceni vai embora, o novo goleiro do São Paulo. Sabe, acho que tem muito disso. Vai ter essa sombra sempre do Fabinho, o cara que organizou e que resolveu o ambiente do Corinthians, do vestiário do Corinthians, junto com o Dorival, nesse momento de mesmo no ano complicado. Então o Bruno já vai chegar com isso. O Fabinho era assim, é inevitável a comparação do bom trabalho que fez o Soldado. Agora, não dá para dizer que é um nome ruim do mercado, visto o sucesso que ele teve também durante o tempo que ele teve frente ao Flamengo. Qual que é a cobrança agora, então? Teve esse ano, que é um ano que, olha, tinha tudo para dar errado. A cobrança deu tudo certo dentro do possível. A cobrança tem que ser em cima. A cobrança não é no Bruno, não é no Fabinho, não é no Dorival. A cobrança é quem deixou o Fabinho sair. A cobrança, para mim, tem que ser essa. Se o cara tinha autonomia, era querido pelo grupo, bem remunerado, ele deixa muito claro, ele sai porque ele não acredita nos processos dentro do clube, que os processos do clube não são respeitados como ele queria, e que é muita gente querendo se meter. Essas pessoas vão continuar lá? É vice-presidente, essas pessoas vão continuar lá? Porque aí vai impactar também o trabalho do Bruno. Aí o vilão não é o Bruno. Mas isso tem um aspecto político, né, Pedro? Exato, não tem como tirar. Porque assim, o Fabinho foi contratado por uma gestão que não está mais aí, por um presidente que saiu. O Osmar Stabile, no primeiro momento, nos primeiros 5, 6 meses, que foram até agora o trabalho do Osmar Stabile, segundo semestre principalmente, ele chegou muito mais como um apaziguador a curto prazo. O que é apaziguador? As dívidas cresceram muito, há muita dificuldade aqui, a gente tem de honrar alguns compromissos, muitos não foram honrados e alguns eu acho que o Osmar Stabile tentou entender o que acontecia, acabou o ano. Título da Copa do Brasil, esportivamente espetacular. O time vai para a Libertadores, ganha um título nacional. Tudo. Também. Só que financeiramente o título primeiro é muito mais para tentar sanar algumas dívidas. E agora vai começar muito mais uma gestão do Osmar Stabile. Essa é a impressão que eu tenho. Agora é uma gestão do novo presidente do Corinthians, que já estava aí há algum tempo, mas assumiu uma gestão que foi catastrófica, que foi muito ruim para a instituição, com uma imagem muito negativa. Ele não poderia mexer, ou não quis mexer nos primeiros 5, 6 meses. E agora entendeu como está a situação. Ele vai começar agora a colocar a marca dele no departamento de futebol profissional, com troca de diretoria ou de alguns diretores.
Eu acho que em 2026 vai ser muito mais o Corinthians dos mare stabile do que foi em 25. 25 foi muito mais para apaziguar a situação, para tentar juntar alguns cacos, resultado esportivo espetacular. Terminou o ano com 2 títulos, título nacional, mas internamente há muitos problemas. O próprio Corinthians reconhece isso. Com qualquer pessoa do Corinthians, todos reconhecem. As dívidas são muito grandes, não é fácil para honrar compromissos. Veremos agora com trocas aí que devem acontecer no Corinthians. Mas o Yuri Alberto, já é ídolo do Corinthians? Tem que perguntar para os nossos amiguinhos. Se não for, está próximo dele. Exato. Está a caminho. 3 anos porque ele tem uma identificação grande com o clube. O Corinthians esse ano ganhou 2 títulos, né? E o título, assim, idolatria não está sempre ligada a título. Idolatria me parece estar muito mais ligada à representatividade. Sim. Você se vê representado pelo jogador em campo, em relação ao comportamento. Às vezes não é o melhor jogador do time. O título é a cereja, né, do bolo. Então, mas agora, ele foi muito importante na reta final da Copa do Brasil, um ano que ele também oscilou, mas terminou um ano muito em alta. Esses 2 últimos anos, porque a gente fala muito de Memphis, fala de uns caras talvez que dão mais repercussão, a gente fala um pouco mais de outros. Mas o Yuri Alberto... E ele vive momentos de oscilação ao longo da temporada, né? Às vezes por lesão, às vezes por ter aqueles momentos de baixa, e mesmo assim ele tem números absurdos. 31 na temporada passada, 19 nessa, artilheiro do Corinthians nos últimos 2 anos. Só em gols, né? Fora assistências, participações diretas ali em gols. Pedro, o Yuri, a gente fala tanto de craque, bom jogador, técnico. Aí fala, o cara tem mais uma questão física ali do que técnica, basicamente, então ele recompõe bem. O Yuri, se tem uma coisa que talvez as pessoas não podem reclamar, é que ele dá o sangue ali, ele se entrega bastante nas partidas. E isso tem muito valor, Luciano. Quando a gente entra nesse debate do já é ídolo do Corinthians, a percepção de ser ídolo ou não, ela é algo muito subjetivo. A Nath falava aqui agora sobre o Santos, né, que é algo muito pessoal. Ela é subjetiva. O que é ser ídolo? Exato. O Romero, para muita gente, é um ídolo corintiano. O Romero está longe de ser o atacante mais virtuoso que já passou por ali. O Yuri Alberto, ele caminha a passos largos para construir uma idolatria por ali. Primeiro, ele nunca desistiu do Corinthians. Ele nunca fez cara feia. Ele nunca fez bico para a torcida. Em alguns momentos ele tinha motivo para. De ambiente. E ele foi muito maltratado durante muito tempo, porque a fase em algum momento não foi boa. Agora o potencial sempre teve. Agora, a gente vai falar muito do Memphis, do drible do Bidon. O que o Yuri Alberto joga na partida de volta contra o Vasco no Maracanã, o jogo do título, no domingo último agora, né? Sim. Dia 21, perdi na data, dia 21. O Yuri joga uma barbaridade. O que ele entende, o que é o posicionamento ruim da zaga do Vasco no primeiro gol, no segundo gol, da roubada do Bidon, é inteligentíssima. Mas quando ele entende a movimentação para atacar ali, quando o Mateuzinho vai buscar ele vê o Memphis, o passe que ele dá, que não é um passe rasteiro que podia não entrar, é um passe meio que por cima ali. O que o Yuri faz em muitos momentos em que ele é acionado, que o Corinthians não está bem, mas o Yuri salva 1 pontinho, salva 3 pontinhos. No momento ali dos últimos 2 anos, principalmente, onde o Corinthians parecia que estava sempre no sufoco, numa Sul-Americana, num joguinho, no mata-mata apertado. O Yuri está sempre dizendo presente quando ele é chamado. Então, isso começa também a construir uma certa dose ali de idolatria para quem talvez tenha uma fase mais apegada ao clube agora, porque isso vai muito de fase que você tem de proximidade com o seu clube. Eu vivi uma fase mais torcedor no momento tal e o nome ali do time para mim era tal. Então, você tem esse apego. Por isso que muitas vezes a gente não entende por que tem alguém como ídolo e tudo mais. Então, o Yuri, ele começa a brigar, começa a pleitear por uma vaga. O Yuri é dos maiores artilheiros da Arena Corinthians, né, da Neoquímica Arena. Sim. Você citou o Romero, é isso. Basicamente o Yuri tá no topo da lista aí de artilharia de Arena Corinthians. O Yuri tem 2 títulos, e tem dois títulos onde ele tem muita relevância, num ano muito complicado fora de campo, em que poucas notícias boas o Corinthians tem. Mas falar muito bem, tem que pagar, não tem que não pagar. O Yuri é símbolo dessas boas notícias. O Yuri está sempre na foto dessas boas notícias. O Yuri nunca teve... A maneira como o Yuri comemora o título, eu acho muito interessante. Isso diz muito pra mim também, Luciano. Como ele viveu aquilo ali, como aquilo ali... Tá vivendo até agora, né? Se estivesse lavando a alma. A festa na Neoquímica, a festa no campo, no Maracanã, os gols que ele faz. Então por que eu não vou dizer que esse cara pode ser ídolo de parte da torcida já? Eu acho que ele pode aumentar essa idolatria. Eu acho que a relação ela pode melhorar. Eu acho que depois que o jogador sai do clube, que a gente vê numa perspectiva macro, diria Rafael Prata, diz que a lente, amplia a lente assim, aumenta a lente, aí a gente consegue entender melhor. Agora, o Yuri já não pode pleitear uma cadeirinha nessa mesa aí para começar a falar sobre idolatria? Eu acho que sim. Não estou falando que ele é o maior da história do Corinthians, não estou falando que as pessoas têm que preferir ele ao Sócrates e tudo mais, ou ao Marcelinho, a quem gosta muito do Ronaldo, por exemplo. Estou dizendo que ele começa a pleitear uma vaga nesse debate. O Yuri é novo,
O Yuri tem tempo pela frente, o Yuri pode ampliar a história dele no Corinthians, a história dele até aqui é muito interessante, então por que não? E outra coisa também, pessoal, já que o pessoal do chat gosta tanto, o Yuri tá bonito, né? Como é que é? Tá bonito, o Yuri tá bonito. O Yuri é um cara bonito. Mas nada a ver. Não, tem gente que gosta. Nada a ver, Tem gente que gosta. Tem gente que não liga aqui pra ver se foi bonito. Você prefere um bom jogador feio ou um bom jogador bonito? Assim, não, é que o debate não era esse, era de O F-Show ele amplia o debate. Um bom jogador feio ou um bom jogador bonito? Não, o mesmo nível dos dois. Viralizou uma foto dele bonito, na tudo época do bem, Santos, não tá você ruim. viu? Não tá ruim. Você viu? Viralizou uma foto dele na época do Santos. A menina melhorou, evoluiu. Evoluiu. Qual que é o segredo, Rafael Prats, para melhorar? É dinheiro, né? Não existe gente feia, existe Se gente pobre. tiver bufunfa ajuda, É, isso aí ajuda. Porque se tiver alguém bancando pra você, também funciona. Porque com dinheiro é mole, quero ver rir duro. É isso. Aí que eu quero ver rir. Mas tem gente que ri é mais duro. Sabia? Tem gente que dá risada, tira um sarro quando tá duro. Dinheiro é legal, Marina, deixa eu Tem um amigo meu que fala, quando tá duro, dorme. Durango Kid, aí que eu quero ver. Durango Kid é outra conversa. Mas o Pedro Ivo foi muito feliz no comentário dele em relação ao Yuri Alberto. O seu também foi O maravilhoso. seu foi muito bom. Foi. Gostei também. Não. Você não precisa se rebaixar, não. Pode estar ao mesmo nível. Qual deles você está falando? Quando você não ri, você não tem motivos pra sorrir? Durango Kid é bem mais difícil. Você acha que a pessoa, quando tá Durango Kid, com uma dificuldade financeira... dependendo, tiver duro ali... E com dinheiro, você acha que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Com dinheiro você sorri mais Você fácil. tá muito dinheirista, hein, Natália? Ué, você que tá falando que não sorri quando tá duro. Não, é que você falou que é difícil quando tá rindo, quando eu tô duro eu não sorrio. Mas o Yuri sorrio, Alberto tem essa identificação. Ser um jogador, assim, de representar muito grande parte da torcida, pela disposição, pela luta. Não é um craque de bola, é um bom jogador, mas no Corinthians... Ajuda muito. Você se empolga com gente muito pior, Rafa Prats. Ajuda muito. Você se empolga com gente muito pior. E fez gol em final do Paulista esse ano, o gol do Allianz Parque, no Allianz Parque foi dele. Passe do Memphis Depay, um gol dele. Fez o gol na final do Maracanã, o segundo gol é um passe dele também. Então, assim, é que é óbvio que a história seria diferente se o pênalti não entra, o Gabi converte, a conversa seria totalmente diferente. Aí outra história, mas aí é pesar. Sim. Mas ele é importantíssimo e é retrato de títulos do... Mais importante, a gente colocou o Memphis aí para o debate, porque talvez é o nome mais midiático hoje do Corinthians. Mas eu acho que dá para colocar alguns outros nomes aí nessa conversa de tipo de trilhando o seu caminho para uma idolatria. Acho que o próprio Hugo, acho que é talvez o segundo nome mais muito identificado falado, né? com a torcida. Então. E numa cadeira complicada, né? Que é a substituição do Cássio, que não é algo fácil e fica naquele debate quem é que agarra a vaga, quem é que não agarra, é Carlos Miguel vai embora. O Hugo hoje é titular incontestável do Corinthians e pleiteando aí uma vaga numa Copa do Mundo. Então o Corinthians que é campeão. Então por que a gente não bota ele nesse papo? Tô contigo também. Não é? Você pode colocar o Hugo nessa roda de conversa assim. O Milan querendo comprar. A subir degraus aí. Apesar do Rafael Prats ser muito crítico, ele diz que precisa de um pouco mais. Do que do Hugo? O Tassiano... Não foi provar, o Tassiano ele já... Tassiano é ídolo dele. É o ídolo dele. Não, meu ídolo não. Não? Ele foi importante. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo aí atualizações aí do planejamento do Corinthians após esse título da Copa do Brasil, abre aspas, a ordem no Corinthians é corte de gastos, mesmo com o título da Copa do Brasil, e a premiação de 77 milhões paga pela CBF. O clube do Parque São Jorge não deve fazer grandes investimentos para a próxima temporada. A diretoria pretende usar o dinheiro arrecadado para derrubar o transfer ban, pagar dívidas e colocar o caixa do clube em dia. A prioridade do Corinthians é entrar em um acordo com o Santos Laguna do México, pagar a dívida contraída pela contratação de Félix Torres e limpar o nome na FIFA. Segundo passo será fechar a negociação com Matias Rojas, pagando os mais de 40 milhões devidos ao paraguaio e evitar que o caso vire uma nova proibição de trazer reforços. Já há negociações em curso com os advogados de Rojas, mas o Timão esperava a entrada do dinheiro nos cofres para bater o martelo. Internamente, o Corinthians também lida com pendências, os jogadores têm premiações a serem recebidas pela vitória diante do Cruzeiro nas semifinais e pelo título da Copa do Brasil conquistado neste domingo após vitória diante do Vasco no Maracanã. Se eventualmente sobrar algum dinheiro da premiação recebida pela CBF, a diretoria usará para quitar outras pendências. Vale ressaltar que o Corinthians tem uma dívida ativa de aproximadamente 2,7 bilhões e no balancete de outubro apresentava déficit de 204 milhões. Lembrando, em 2026, além da Conmebol Libertadores, o Timão defenderá os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. No calendário, o clube também terá a disputa da Série A no Brasileirão e a Supercopa Rei contra o Flamengo já agora no mês de janeiro.
Enfim, está mostrando um pouco de responsabilidade. O Corinthians precisa disso, se organizar, pagar suas dívidas, porque arrecadação o Corinthians tem. Se tiver uma boa organização, pagar suas coisas em dias e organizar a parte financeira, certamente o Corinthians vai estar sempre ali no topo, brigando com o Palmeiras, que já tem dinheiro, e o Flamengo, que ainda é o mais poderoso financeiramente do Brasil. E o Corinthians tem totais condições e potencial para estar lá no topo do futebol brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!